Olá pessoal, salve Maria. Estamos começando a quaresma amanhã e eu queria deixar uma mensagem hoje para vocês aqui com Dom Estevão. Não era programado esse vídeo, tá até tarde, mas eu vim estudar e me deparei com esse texto e eu quis muito passar para vocês refletirem nessa quaresma e nesse momento conturbado da história que a gente tá, né? Um momento de conflito, um momento de tanta incerteza, de tanta informação errada também que vem chegando, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com elas. Então, eu comecei há 6 dias a fazer, como disse já no canal, o ofício da Imaculada Conceição. Uma live todos os dias às 6h30, vou até o final da quaresma com ela, né? Independente do desenrolar dessa guerra. Mas foi por conta dessa guerra, porque o combate do cristão é a oração, né? Então a gente tem que ter muito viva essa ideia dentro de nós. E o tempo de combate que nós vamos entrar amanhã é o tempo da oração. Oração, jejum e penitência. Então a gente tem que entender que a nossa fé é uma fé ativa. Muitas vezes um conflito desse nos deixa muito cabisbaixos, né? Preocupados, ligados com as notícias o tempo inteiro, e às vezes a gente esquece que a gente tem que enfrentar isso em unidade com a igreja, porque a igreja toda está em oração, numa prática diária, né? Escolher algo que você gosta de fazer. Eu, por exemplo, faço ofício já há 3 anos, né? Vai fazer 4 anos esse ano. Então, para mim, é uma oração uma oração de combate explícita, né? Porque o título de Imaculada Conceição de Maria é o título mais temido pelos demônios, né? Os padres exorcistas falam isso, porque ela é inatingível ao mal, né? Não os reflexos do mal, porque ela sofreu com Cristo na cruz, mas ela é inatingível do pecado, né? O pecado não atinge Nossa Senhora. Ela é concebida sem o pecado original. Então, hoje, lá no nosso vídeo, eu peguei foi curioso porque eu me deparei para fazer esse vídeo, né, com a Haure et Saquas, que é uma carta encíclica não sei se é uma carta encíclica, agora depois eu vejo para vocês, mas eu vou deixar o link para vocês. É sobre o culto do Sagrado Coração de Jesus. E lá no 6º dia da oração do ofício, eu também me deparei com uma carta encíclica de Pio XII. As duas são de Pio XII, né? Ela é a Memenice Iuvat. Então eu peguei lá o parágrafo primeiro, eu coloquei que é o 2, mas é o 1, tá nas mídias, aquela frase que eu coloquei nas mídias. Na verdade, ele está falando da necessidade de recorrer à oração. Então, o que eu fiz nesse vídeo? Eu tô pegando para vocês uma reflexão para ajudar nesse espírito, a entrar nesse espírito de quaresma, mesmo que as coisas à nossa volta estejam conturbadas. Porque Dom Estevão aqui pega um cenário nacional. Ele está no ano de 1989, a Constituição de 88 tinha acabado de ser promulgada, aquele ano ia ser o ano do primeiro voto, né, das eleições no Brasil, logo depois, né, da Constituição de 88, foi quando foi lançada a candidatura do Lula e teve aquela disputa com o Collor, que o Collor ganhou. Então, Dom Estevão ele fala que existe um tempo sombrio ali. E aqui ele já está em abril, então ele já está na Páscoa. Mas por que eu puxei ela para a Quaresma? Por conta dele abordar essa questão do tempo sombrio e fazer um paralelo com a vida do cristão. Que é tudo que a gente precisa nesse momento para entrar nessa Quaresma. Então, se você está vendo esse vídeo já na quarta-feira de cinzas, ou se você está vendo ainda na terça-feira, traga isso para esses dias que você vai começar a viver. Traga essa reflexão de Dom Estevão Bittencourt e faça esse paralelo com Santa Teresinha, no momento em que ela faz uma oblação de si, no finalzinho do livro dela, História de uma Alma, ela faz uma entrega. Então eu quero que essa entrega já seja uma oração preparatória para a nossa quaresma, que vai unir todas as reflexões, tá bom? E hoje, dia da Sagrada Face, ela é Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, então ela escolheu tanto a infância como a paixão de Cristo para reger a vida dela, e ela foi humilde o suficiente como uma criança e se entregou à dor suficientemente confiante a estar se unindo à paixão de Cristo, né? Ela morreu de tuberculose, sofreu muito no final. Então ela tem esse paralelo da paixão que também é muito importante para a gente ter nesse tempo. Então entendam como às vezes a gente pega uma leitura e isso une um pensamento do momento, né? Então isso não pode ficar guardado, eu venho aqui essa hora porque eu quero realmente que vocês recebam isso que eu estou recebendo, tá bom?
Vamos começar pedindo e entregando a Deus, pelas mãos de Santa Teresinha de Maria Santíssima, a nossa quaresma, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Santo Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nessa carta encíclica que eu peguei para vocês do Pio XII, fala da nossa devoção ao Sagrado Coração de Jesus, né? Como fazer essa devoção, como pensar essa devoção. Ele fala num trecho da encarnação. Eu estou aqui no parágrafo 25, vou pegar um pequeno trecho para vocês que eu achei muito importante para esse vídeo, que fala de por que Cristo ter assumido esta face humana, essa carne, né? E quando a gente fala face, a gente fala da expressão da carne. Por quê? Porque Cristo é a expressão do amor de Deus. Deus veio amar a carne que Ele fez. Em Cristo, quem é a carne que Ele fez? Nós. Porque nós somos criados. Cristo não é criado, né? Ele é gerado no ventre de Nossa Senhora. Ele não é criado. Ele faz parte da Santíssima Trindade, existe desde todos os tempos com Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, contemplar a face de Cristo é contemplar o amor de Deus. E ver o rosto de Cristo é ver também o que há de expressão humana no seu coração. Por isso que é tão importante pegar nessa carta encíclica Haudete Aquas, né, publicada em 1956 pelo Papa. Santo Agostinho, diz o Papa Pio XII, faz notar a íntima união existente entre os sentimentos do Verbo encarnado e a finalidade da redenção humana. O Senhor revestiu-se dos afetos da fragilidade humana, do mesmo modo que aceitou a fragilidade da nossa carne e a morte desta, não por necessária coação, mas sim pelo estímulo da sua misericórdia, para assimilar a si o seu corpo, que é a igreja, da qual ele se dignou ser a cabeça, ou seja, assimilar seus membros em seus santos e fiéis, de modo que, se por efeito das tentações humanas algum deles se entristecesse e sofresse, nem por isso pensasse estar privado do influxo da sua graça. E assim, como um coro fica alerta à voz que lhe dá o tom, assim também o seu corpo soubesse da sua cabeça que por si mesmos tais movimentos não são pecados, senão somente indício da fragilidade humana. Com maior concisão e não menor força, estas passagens de São João Damasceno atestam a doutrina da igreja. Agora preste atenção, que frase belíssima de São João Damasceno. O Deus todo tomou todo o homem, e o todo se uniu ao todo para proporcionar a salvação do homem todo. De outra maneira, não teria ele podido sanar aquilo que não assumiu. Tomou, pois, tudo para santificar tudo. É sobre isso que se trata a nossa caminhada na Terra. Deus assumiu tudo que é nosso. E agora nós só devemos, com muito atraso, se ainda não fazemos isso, só devemos lhe render graças e procurar ver sua face no fim da nossa vida, que é o que Santa Teresinha fala lá. Contemplá-lo face a face, ela fala no final da oração. Então, é sobre isso que se trata. Eu passo agora a falar de Dom Estevão Bittencourt para vocês, na revista Pergunte e Responderemos, nesse contexto, tá? De 1989, no número 323. Vamos ouvir o que o nosso servo de Deus, Dom Estevão Bittencourt, nos fala, em que ele intitula Até que desponte a estrela d'alva.
referindo-se à segunda carta de São Pedro, no capítulo 1, versículo 19. O tempo de Páscoa é todo penetrado pela luz de Cristo. Então, a gente pode dizer que na ressurreição de Cristo, né, a gente vê que esse tempo de Páscoa que se segue ao tempo da Quaresma, né, ele é a luz, ele é a redenção. Então, agora eu estou entrando no tempo penitência, mas depois eu vou entrar no tempo do quê? Da alegria, da ressurreição. Né? A vida venceu a morte, a luz venceu as trevas. Então, aqui ele já está na Páscoa, mas o que a gente pode trazer? A gente pode trazer para o início da nossa Quaresma, já que, sabendo que eu vou contemplar a face de Cristo, sabendo que Cristo vive, eu saiba viver essa Quaresma na introspecção, da reflexão, que vai me levar a essa reflexão, da minha vida espiritual com Cristo. Essa luz de Cristo, dada na Páscoa aqui por Dom Estevão, ela deve iluminar toda a minha Quaresma, porque é essa luz que eu vou encontrar no fim da minha vida, entende? É no fim da Quaresma que eu encontro a minha passagem, a minha Páscoa, a minha luz. Então é bom começar com a ideia. Então, Dom Estevão fala que ressuscitou glorioso na madrugada do primeiro dia da semana judaica. Os cristãos vivem essa época sagrada e bela num contexto nacional conturbado e sombrio. Podemos substituir num contexto internacional conturbado e sombrio, por isso que eu quis trazer para vocês. Aliás, muitas vezes na história da igreja se verificou o contraste entre a luz e a alegria do santuário e a penumbra do ambiente respectivo. Então aqui a gente pode dizer que a gente vai atravessar um tempo de sofrimento, que é a Quaresma, né? É um tempo em que a gente quer sofrer com Cristo, sofrendo com a humanidade. Então é uma Quaresma, né, que a gente pode muito bem assimilar as coisas que estão no mundo para a nossa vida espiritual. Porque ali Dom Estevão está dizendo que a alegria se mescla com o tempo sombrio. Aqui a gente está dizendo que num sofrimento a gente sofre este tempo sombrio, porque todos nós estamos sofrendo, vendo os nossos irmãos sofrendo. Então olha que interessante, né? Aliás, muitas vezes na história da igreja se verificou o contraste entre a luz e a alegria do santuário e a penumbra do ambiente respectivo. O próprio mosteiro de São Bento, onde vivia Dom Estevão, se você entrar no mosteiro de São Bento, lá no Rio de Janeiro, a penumbra te favorece a oração. Ela te traz a sensação de intimidade com Deus, né? É como se arrefecesse as luzes do mundo e você entra num momento de contemplação, num momento de meditação ali. É tão bom ir no mosteiro beneditino por conta desse silêncio, dessa penumbra que tem lá. E Dom Estevão fala isso, né, porque ele vivia isso lá. Ora, para ilustrar essa realidade, né, esse contraste, né, vem muito a propósito a sentença do apóstolo São Pedro. Fazeis bem em recorrer à palavra dos profetas como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que raie o dia e desponte a estrela d'alva em nossos corações, que é essa carta de Pedro que ele faz referência. A imagem utilizada pelo apóstolo é a de um casebre escuro, porque é noite. Nessa choupana vai entrando aos poucos a luz da aurora, que anuncia o pleno dia. A claridade faz das trevas penumbra e por fim será soberana. Aos moradores da casa é bom olhar para a estrela d'alva que vai raiando e persuadir-se de que se lhe seguirá a claridade perfeita do sol refulgente. Esse contraste, gente, é o contraste do cristão no mundo, é o contraste dos ensinamentos de Cristo no mundo. São João fala muito isso, né, no evangelho dele. A luz veio iluminar as trevas rejeitaram a luz. Então, esse contraste é o que nós vivemos. Tentemos interpretar essa imagem pela própria Escritura. O Messias era esperado no Antigo Testamento como uma grande luz. Está em Isaías 60, do 1 ao 3. A sua primeira vinda ao mundo na Gruta de Belém foi comparada a uma aurora. Está em Números 24, 17, Lucas 1, 78. Cujo brilho devia e deve intensificar-se e expandir-se cada vez mais até o fim dos tempos. Cristo então voltará para arrematar a história e dizer a palavra definitiva, pronunciando a vitória da luz sobre as trevas ou do bem sobre o mal. Ali está a nossa confiança.
Ali está a paz que o mundo desconhece, a paz do cristão no meio de todos os problemas. É saber que no final o bem vence sobre o mal, tá? Os quase 2000 anos de cristianismo, aqui já estamos em 2022 anos, né, de cristianismo. Vamos fazer, né, 2022 no final do ano, mas 2021. Não são mais do que a convivência das trevas do pecado e do velho mundo com a luz e a nova criação inaugurada pelo Salvador. Então a luz que vinha pela boca dos profetas iluminava o mundo em trevas. E quando a luz veio ao mundo, Cristo veio mostrar essa face humana de Deus, né? Como é importante a gente meditar sobre a Sagrada Face, né? Porque o rosto de Cristo é a expressão do amor de Deus pela humanidade. O mundo rejeitou. Então a luz continua tendo que conviver com as trevas, né? E essa é o paradoxo que Dom Estevão nos coloca. Então, é preciso que o cristão saiba percorrer a história com firme esperança, paciência e amor, sem se deixar impressionar pelos momentos mais contrastantes, esse que a gente está vivendo, momento de trevas. Faz-se mister olhar para o futuro mais do que para o passado, pois é do futuro que se derivam as diretrizes da caminhada presente. Quais são as diretrizes da sua vida, meu irmão? Escolha para essa quaresma meditar nas suas diretrizes, porque é para o futuro que você caminha, é para a sua vida eterna, não é? Então, ultrapasse essa realidade meramente humana. Ultrapasse o quê? Rezando, sofrendo com os irmãos, mas ultrapasse com a esperança que Dom Estevão nos chama a ter. O apóstolo faz desse contraste de luz e trevas uma aplicação muito pessoal, até que desponte a estrela d'alva em nossos corações. Isto quer dizer que em cada um de nós se reproduz a história da Igreja e da humanidade. O discípulo de Cristo traz em si uma centelha da luz definitiva e uma semente da vida futura, que ele deve saber cultivar na sua rotina cotidiana, permitindo que vão desabrochando até o dia do encontro pessoal com Cristo, olha aí, ver face a face, no fim dos seus decênios da peregrinação terrestre. Quanto mais o cristão se abre a essa luz que o Senhor lhe oferece nas Escrituras e na Eucaristia, tanto mais as trevas se lhe dissipam e a luz da consumação o penetra. Uma vida eucarística é uma vida na luz. A Eucaristia cessa muitas tentações. A Eucaristia ela é curativa. Então, por isso que ela é o viático também, né? Quando a pessoa está lá nos últimos momentos da vida dela, ela é o caminho que nos leva até Cristo, né? Estamos unidos a Ele. Já vivemos essa realidade, essa esperança. Óbvio que a gente, numa maneira muito suave, né? Sem ainda compreender muito bem como vai ser. A gente nem imagina o que Deus nos preparou. Mas é viver essa esperança. É viver na pele, no jeito de ser, no jeito de olhar, no jeito de falar. Tudo que Cristo já veio nos ensinar a ser nesse mundo é a querer e a buscar. A luz está em mim, a luz está em vocês. O que nós devemos temer de trevas à nossa volta se nós somos luz no mundo? Então a gente não pode escolher que as trevas nos invadam. Santa Teresinha não fez isso. Santa Teresinha sofreu uma realidade muito dura, né? Em todos os sentidos aqui, perdeu a mãe, perdeu o pai, né? Quando ela recebeu, foi fazer os votos dela, o pai já não estava. Então, assim, ela passou por muitos apertos, mas Santa Teresinha fez como nós fazemos a partir dessa quaresma, com mais intensidade, uma doação de nós mesmos a toda a igreja. E presta atenção que Santa Teresinha começa falando exatamente disso, nesse ato de oblação ao amor misericordioso. Eu estou aqui no apêndice do livro dela, tá? É a cédula de profissão da Santa Teresinha. Então, no dia da sua profissão religiosa, não devemos nós nos oferecer com Santa Teresinha nesse tempo? Devemos, né? Porque o mundo precisa o quê? De corações que amem a Deus em espírito e verdade. Quando eu me ofereço assim a Deus, eu consigo rezar pelas diversas situações. Então eu paro de ficar só no temor, só na lamentação e eu passo para a ação. Santa Teresinha agiu, tanto ela agiu que ela é padroeira das missões, né? Padroeira do nosso canal, inclusive. Então vamos rezar com Santa Teresinha e terminando esse vídeo, tá bom? Esse é o ato de oblação de mim mesma como vítima de holocausto e amor misericordioso do bom Deus. Assim ela intitulou.
Ó meu Deus, bem-aventurada Trindade, desejo amar-vos e fazer que vos amem, trabalhar pela glorificação da Santa Igreja, salvando as almas que estão na terra e libertando os que sofrem no purgatório. Desejo cumprir perfeitamente vossa vontade e alcançar o grau de glória que me preparastes em vosso reino. Numa palavra, desejo ser santa, mas sinto minha insuficiência e peço-vos, ó meu Deus, sede vós mesmo a minha santidade. Vós, que amastes a ponto de me dardes vosso Filho único, para ser meu Salvador e meu esposo. Meus são os infinitos tesouros de seus méritos. Com prazer vos ofereço, suplicando-vos não olheis para mim senão através da face de Jesus e dentro de seu coração abrasado do amor. Ofereço-vos também os merecimentos dos santos que estão no céu e na terra, seus atos de amor e os dos santos anjos. Ofereço-vos, afinal, a bem-aventurada Trindade, o amor e os méritos de Santíssima Virgem, minha querida Mãe, a quem entrego minha oblação com o pedido de vô-la presente. Que vô-la presente. Seu divino Filho, meu bem-amado esposo, disse-nos em dias de sua vida mortal: tudo quanto pedirdes ao meu Pai em meu nome, vô-lo dará. Tenho, pois, certeza de que atendereis meus desejos. Isto sei eu, ó meu Deus, quanto mais quereis dar, tanto mais impelis a desejar. Sinto no coração desejos imensos, e confiante vos peço que venhais tomar posse de minha alma. Ah, não me é dado receber a Santa Comunhão tantas vezes quantas desejo. Mas, Senhor, não sois todo-poderoso? Ficai em mim como no tabernáculo. Não vos ausentei jamais de vossa pequenina hóstia. Quisera consolar-vos da ingratidão dos perversos, suplicando-vos que me tireis a liberdade de vos agravar. Se alguma vez cair por fraqueza, vosso divino olhar me purifique imediatamente a alma, consumindo todas as minhas imperfeições, como o fogo que transforma em si próprio todas as coisas. Agradeço-vos, ó meu Deus, todas as graças que me concedestes, de modo particular, a de me ter desfeito passar pelo cadinho do sofrimento. Exultante vos contemplarei no último dia a empunhar o cetro da cruz. Uma vez que vos dignastes dar-me como partilha a cruz tão preciosa, espero assemelhar-me convosco no céu, e que em meu corpo glorificado veja resplandecer os sagrados estigmas da vossa paixão. Terminando o exílio da terra, espero ir gozar convosco na pátria. Não quero, porém, juntar méritos para o céu. Quero trabalhar por vosso único amor, com o único intuito de vos agradar, de consolar vosso sagrado coração e de salvar almas que vos amem eternamente. No entardecer da vida, comparecerei diante de vós com mãos vazias, pois não vos peço, Senhor, que leveis em conta as minhas obras. Todas as nossas justiças têm defeitos aos vossos olhos. Quero, pois, revestir-me de vossa própria justiça e receber de vosso amor a eterna posse de vós mesmo. Não quero outro trono, nem outra coroa, senão vós mesmo, ó meu bem-amado. O tempo nada conta aos vossos olhos. Um único dia é como se fossem 1000 anos. Podeis, portanto, preparar-me num instante para comparecer à vossa presença. A fim de viver em ato de perfeito amor, ofereço-me como vítima de holocausto ao vosso amor misericordioso, pedindo-vos que me consumais sem cessar e façais irromper em minha alma as torrentes de infinita ternura que em vós se comportam, e assim me torne mártir de vosso amor, ó meu Deus. Depois de preparada para comparecer à vossa presença, esse martírio me faça enfim morrer, e minha alma se lance sem demora ao eternal amplexo de vosso misericordioso amor. Quero, meu bem-amado, a cada batida do coração, renovar-vos esta oblação um sem número de vezes, até que, desfeitas as sombras, possa afiançar-vos meu amor num eternal face a face. Maria Francisca Teresa do Menino Jesus e da Sagrada Face, indigna religiosa carmelita.
festa da Santíssima Trindade, 9 de junho do ano da graça 1895. Deixo para vocês essa oração como uma profunda reflexão na alma de vocês. Contemplem na quaresma a face de Cristo, que instituída, o São João 23, para esse dia, terça-feira de carnaval aqui no Brasil, que a gente possa realmente levar essa imagem que Santa Teresinha nos traz de um Deus que se oferece e que nos convida a nos oferecermos. Fiquem com Deus, tenham todos uma santa quaresma, é o que eu desejo. Vou rezar por todos nós, todos os dias, para que vocês tirem bons frutos. Salve Maria, Santa Teresinha, rogai por nós, nos ajudai a viver essa quaresma. E salve Maria Santíssima. Até mais.